Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, é com a certeza da Tua assistência que iniciamos Sementeira Cristã, sob a humilde, mas sincera proposta de manter com nossos irmãos e companheiros de jornada evolutiva a nossa regular conversa fraternal. Faze, divino amigo, que a serenidade e a proteção de Tuas bênçãos se estendam a todos que Te fazem paradigma na sombra e na luz. Que o entendimento e a fraternidade presidam as relações na família, na sociedade planetária, substituindo valores equivocados que ainda nos infelicitam pelos eternos valores do Teu Evangelho de claridade e de paz. Sementeira Cristã, programa do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já os espíritos superiores respondem. Eis o que responderam os instrutores espirituais na questão 761 de O Livro dos Espíritos. A pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Como esse direito é de todos, essa lei divina não está sendo desrespeitada quando a sociedade mata um ser humano que condena como perigoso? A resposta: sim, porque há outros meios de se preservar do perigo sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Em pergunta e resposta, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Clarice Antunes Bego, de Campos do Jordão, que perguntou: o que ocorre ao espírito no momento da morte do corpo? E se é uma criança, uma vez desencarnado, ele continuará criança no mundo espiritual? Vamos saber isso, minha prezada Clarice, no final deste programa. A equipe do Idefran, talvez por ser este Instituto de Divulgação Espírita um ponto de convergência de entendimentos em torno da doutrina e seus consectários culturais, porquanto se trata de um complexo que concentra livraria, clube do livro, biblioteca, videoteca, rádio, jornal e promoção de eventos doutrinários, as pessoas costumam aí oferecer um proveitoso intercâmbio de informações que se fazem esclarecedoras no que respeita à filosofia, ciência, religião, isto é, o espiritismo no seu aspecto moral. É assim que, ante o fato de haver um grande esforço da sociedade desinformada quanto às coisas do espírito, a respeito particularmente da grave intenção de descriminalizar o aborto, temos nos ocupado desse tema de tão grave impertinência moral, posto que, na realidade, o aborto é uma brutal interrupção da vida, antes do nascimento, quando a vítima nem sequer dispõe de meios de defesa. O crime chamado aborto ocorre quando a própria gestante ou outra pessoa que se dispõe a envolver-se no ato abortivo
comete ao tornar impossível a continuação da vida intrauterina de um embrião ou feto, portanto, em qualquer fase da gestação. Equivocam-se os que tratam o resultado da concepção como uma coisa e não como um ser humano com vida. Perguntados por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, conforme vemos da questão número 344 de O Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais informaram que a união do espírito ao corpo que se vai formar começa na concepção e se completa por ocasião do nascimento. Afirmam eles que desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo a ele se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o momento em que a criança nasce. Vejamos no seu livro A Gênese que o próprio Allan Kardec, sobre o momento em que se inicia a vida de uma pessoa, afirma ele: quando um espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta se enraiza na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união. Nasce o ser para a vida exterior. Desse modo, no dizer do Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, no seu livro Aborto à Luz do Espiritismo, toda vez que esse admirável processo da criação de um novo ser humano, através do acoplamento de um espírito com um óvulo fecundado, for interrompido, espontaneamente ou através de provocação, estaremos diante de um caso de abortamento. Equivocam-se os que tratam o resultado da concepção como uma coisa e não como uma vida. Perguntados por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, conforme vemos na questão número 344 de O Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais informaram que a união do espírito ao corpo que se vai formar começa na concepção e se completa por ocasião do nascimento. Afirmam que desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o momento em que a criança nasce. Na hipótese do aborto espontâneo, pode não haver crime, mas com certeza existe uma causa determinante, ligada a presente ou pretéritas vivências dos pais, assim como compromissos do espírito candidato à reencarnação. Mas há que se considerar que a intervenção humana abortiva será sempre criminosa, ao menos moralmente, se a gestação não oferece riscos de morte à gestante. Assevera o jurista Magalhães Noronha que a destruição pode consumar-se sem que seja expulso o embrião ou feto, como nos casos de dissolução e reabsorção no início da gravidez. São hipóteses em que há interrupção da gestação. O livro O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto, organizado e editado pela Federação Espírita Brasileira, observa que a Organização das Nações Unidas informa que cerca de 60 milhões de abortos são praticados por ano no mundo. O tema central continua, mas agora o momento musical para reflexão. De Saint-Saëns, arranjo de Enrico Simonetti, Orquestra RGE, regência de Simonetti, O Cisne.
Estamos falando sobre o aborto e não nos esqueçamos de que nós crescemos por patamares de consciência. O nível da consciência que nos assiste hoje nos faz inquietos por quantos deslizes que ela mesma nos permitiu cometêssemos no passado. Passado que pode ter sido de minutos antes, de horas, pode ter sido ontem, há 10 anos, há séculos ou milênios. O nível de nossa consciência no futuro, por certo, nos causará desconforto por quanta falta cometemos hoje, mesmo pensando que agimos corretamente. A nossa evolução moral é eterna. Portanto, ninguém deve se recriminar pelo que fez ou deixou de fazer, se a sua consciência o determinava. Mas haveremos de progredir, buscando no Evangelho a luz do esclarecimento. Urge, pois, que o maior número de interessados conheça todos os aspectos dessa questão crucial que é a defesa da vida de um ser que se inicia a sua jornada na Terra no momento da concepção e que é trucidado violentamente, muitas vezes, por consciência criminosa, mas convenhamos, algumas vezes por ignorância dos infratores. Interromper a gestação de um filho é decisão de grande responsabilidade. Entretanto, há quem o faça sem qualquer consideração de natureza médica, legal, moral ou espiritual, porque considera a gestação um fato meramente biológico e que basta que as pessoas diretamente envolvidas desejem interrompê-la para exercitar o direito que julgam possuir e decidir pelo aniquilamento do ser que haveria de beneficiar-se de experiências terrenas que muito poderiam aliviar-lhe desconforto originário de um passado infeliz. E quem de nós não tem passado infeliz, já que estagiamos num planeta de expiação e de provas? Outros há que, envolvidos numa situação de gravidez inesperada, imprevista, indesejada, inconveniente ou mesmo delituosa, gostariam de resolver a situação dentro de um contexto familiar, social, médico e legal, não sujeito à censura, nem risco, nem sanção. Numerosa é a parcela dos que se debatem entre interesses pessoais, sentimentais, familiares, comunitários, sociais, políticos, exacerbados por querelas, teses, discussões e controvérsias sobre os aspectos morais, éticos e espirituais do aborto. O livro O que dizem os espíritos sobre o aborto oferece esclarecimentos dos espíritos superiores e outros comunicantes sobre tão grave assunto. Com a prática do aborto, os envolvidos assumem débitos perante a lei divina, por impedir a reencarnação de um espírito necessitado da oportunidade que lhe foi concedida para empreender o necessário progresso moral. A publicação de que falamos momentos atrás tem concordância com a necessidade de reativação da campanha denominada Em Defesa da Vida, que a Federação Espírita Brasileira encetou anos atrás, no sentido de proteger a vida humana desde a sua concepção, com abordagem dos problemas e das desastrosas consequências morais e espirituais, não só do aborto, mas também de outras execuções criminosas de morte, como suicídio, pena de morte e eutanásia. Possam os esclarecimentos apresentados naquela obra iluminar a todos os que, ao lerem, especialmente os que se tenham envolvido no problema do aborto. Roosevelt Pinto Sampaio, em artigo publicado na revista Reformador, assevera que, em nosso país, vem cada vez mais ganhando vulto um movimento de sentido verdadeiramente brutal, qual aquele que defende a legitimação do aborto, isto é, da extinção da vida humana na fase em que o seu detentor
ainda não têm condições de se defender. Aqueles que defendem a legitimação do aborto apresentam 3 argumentos, e entre os mais fortes, buscando convencer todos os segmentos da nossa sociedade, estão o argumento feminista, que se baseia no pretenso direito de a mulher dispor livremente do seu corpo. O argumento eugênico, que defende a possibilidade de se evitar o nascimento de bebês portadores de deformações. E o já denominado aborto legal, ou seja, o que advém de uma gravidez proveniente de estupro. Mas o que pretende grande parcela da sociedade é mesmo a busca da legitimação irrestrita da interrupção da gravidez. Percebe-se que, lamentavelmente, ignoram as razões da vida. Não sabem eles que não há efeito sem causa e que todas as circunstâncias e situações em que se envolve um ser racional, até mesmo durante o início da sua existência carnal, são, na verdade, consequências de sua insensatez em vidas passadas e que têm elas grande importância na conjugação de fatores que lhe favorecerão o esforço para redimir-se do passado infeliz. O tema central de hoje vai continuar, mas abrimos espaço para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E ver que do estudo fez-se o amor, o resultado é curador na mais bela operação. Vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês tocam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Um simples aleijão ou um corpo deformado, uma surdez, uma cegueira, são efeitos regeneradores. É necessário que tenhamos em conta que na lei divina nada fica sem significação especial, sem razão de ser. Ao mesmo tempo em que são consequências, são sempre remédios amargos para os males de que somos acometidos por imperiosa injunção da nossa própria insensatez. Não se põe em questão o direito de a mulher dispor de seu corpo. Ela possui o livre-arbítrio que lhe permite praticar voluntariamente o ato sexual. O que a mulher não pode, porém,
é ignorar as consequências do ato para o que ela diz ser livre. E qual é a mais grave dessas consequências, senão a evidente possibilidade de se engravidar? A sua gravidez, advinda de condições normais, é consequência de um ato livre e não de constrangimento violento. Não se pretende seja ela impedida de exercitar o seu direito à liberdade, mas que sua liberdade seja sempre considerada proporcional à sua contrapartida, que é a responsabilidade. Quanto aos casos de evidência de fetos se apresentarem portadores de deficiências, representam, tanto para os reencarnantes quanto para os pais, oportunidade de redenção e progresso moral. Assim, estatui a lei de Deus. Sabemos que todo ser racional que reencarna o faz por necessidade de retornar à vida física, obviamente, com exceção dos espíritos missionários. No caso de gravidez resultante de ato violento, a expulsão do feto não irá apagar na mãe as marcas da violência sofrida. Pelo contrário, aumentar-lhe-á o drama moral, porquanto representará débitos novos acrescentados a débitos anteriores, dos quais resultarão sofrer o constrangimento sexual. Vê-se que a lei da natureza, que é lei divina, na sua infinita justiça, é de resposta, é de consequência, ou chamaremos de causa e efeito. Vejamos as grandes razões para expressarmos o não ao aborto. Não, porque o aborto é um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. Não, porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado que, como tal, precisa ser valorizado, trabalhado através do amor e da devoção dos pais, para posterior ser devolvido ao Criador Celestial em condição sempre mais elevada. Não, porque a vida física é um impulso evolutivo. Mesmo que a gravidez possa prenunciar à mulher ou ao casal dificuldades e aflições, é preciso levar em conta que não devemos somar novas culpas ou débitos às breves jornadas existenciais que empreendemos na face da terra. Devemos, sim, resgatar débitos que já contraímos no passado. Qualquer que seja o segmento religioso a que nos filiamos, estamos todos, de certa forma, advertidos para as consequências dos nossos atos para depois da morte do corpo físico. Se há materialistas, estes são casos isolados e que pensam por si mesmos, por enquanto dissociados de quaisquer preceitos religiosos. Não cabe a ninguém alegar ignorância quando pratica ou vê alguém praticando o desamor. Segundo as suas crenças, uns são convencidos de que, na pior das hipóteses, haverão de sofrer por suas faltas. Mas ensina o Espiritismo que o culpado sempre responderá pelo desatino que cometera, mas ensina também que, sendo Deus misericordioso, concede a todos o caminho da redenção pelo exercício do amor. Vê-se que são muitas as razões pelas quais não se deve provocar aborto. Outro motivo. A mulher não é dona da vida que está gerando. É preciso lembrar que, ao reencarnarmos, ganhamos um corpo por empréstimo. Esse corpo tem grande importância para nós, uma vez que é através dele que cumprimos etapas evolutivas, e por isso mesmo ele deve ser cuidado, respeitado, defendido até o momento de sua devolução à natureza. Buscando exterminar a vida que se forma dentro de seu ventre, a mulher estará não só negando o direito à vida de um outro ser,
impedindo-o de mais uma oportunidade de evolução, como também contribuindo para lesar o próprio corpo, sobre o qual tem plena responsabilidade. Com a prática do aborto, a mulher estará, além de negando ao novo ser, que pode ter sido um seu familiar muito querido em encarnação anterior, a desejada oportunidade de redenção que lhe foi concedida pela providência maior. Estará decidindo sobre o destino de uma vida que, embora gerada no seu ventre, não lhe pertence e por cuja morte haverá de responder. Não ao aborto também, porque ele representa uma desencarnação violenta. A partir do momento em que o óvulo fecundado pelo espermatozoide se transforma num embrião, verifica-se sua ligação com um espírito reencarnante que vem habitar o ventre materno, onde, por cerca de 9 meses, estará abrigado e protegido, em face da sua fragilidade, até que ganhe condições de enfrentar o mundo exterior. Ao desalojar o feto, o abortamento provoca, de forma violenta, sua perda de oportunidade de ajustar com quem tem compromissos anteriores. Não ao aborto, também porque o aborto é violação do direito básico da vida. Se o analisarmos criteriosamente, é um crime da pior espécie, uma vez que é cometido contra um ser frágil que não tem nenhuma condição de defesa. É a violação total daquilo que está prescrito na Constituição brasileira, o direito à vida. É extensa a série dos porquês do não ao aborto, porque não voltamos à Terra para satisfações irresponsáveis dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros. Há irresponsabilidade na prática do sexo quando não se tem a menor intenção de assumir as suas consequências. É preciso que os casais, e principalmente as mulheres, tomem consciência de que nossa volta à carne tem por finalidade sanar os débitos que acumulamos desde o passado, em face do mau uso que fizemos do divino dom da liberdade que nos foi concedida. E simplesmente deixamos de considerar que, na paternidade e na filiação, se estabelece quase sempre uma excelente oportunidade de reajuste. Qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um assassinato deliberado. A sociedade brasileira pode, de maneira democrática, opinar a favor ou contra a aprovação da proposta de legalização do aborto, mas o que não deve é concordar com a empenhada argumentação em favor da prática desse crime tal como é veiculada para apreciação e aceitação do povo. No artigo A Legalização do Aborto no Brasil, Amar ou Odiar, no site Brasil Escola, o seu autor, Alexandro Jerônimo Santos Rocha, diz que o tema legalização do aborto deve ter base em consulta à sociedade brasileira. A certa altura das suas considerações, afirma que a sociedade brasileira vive uma grande crise de moral e as mulheres, entregando-se cada vez mais cedo ao sexo irresponsável e desenfreado, mas não podemos, por isso, impor aos seres humanos, fruto dessa irresponsabilidade, uma pena de morte sem direito a julgamento. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870.
Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Nada justifica um homicídio, já que o aborto deve ser considerado como tal. A vida é dada por Deus e somente Ele deve tirá-la. Sem entrar no mérito político e religioso, faz-se realmente necessária uma discussão ampla e irrestrita sobre os malefícios do aborto para a mulher e a crueldade para com o nascituro. Ele considera ainda que aqueles que são defensores da legalização do aborto argumentam que legalizá-lo não significa considerá-lo um ato ético, simplesmente extinguir-se-ia a pena. Mas, afirma ele, como considerar-se a hipótese legal de não punir aqueles que cometeram um crime? Mais um porquê. É mais fácil para nós a convivência com filhos problemas que com inimigos ferrenhos. Os primeiros podem gerar inquietação e trabalho constantes, mas os segundos, inimigos recalcados, poderão trazer sofrimentos e aflições em grau maior às nossas vidas, em consequência da frustração decorrente do impedimento oposto ao seu direito de retornar à redentora vida física, cortando-lhes as esperanças de renovação, resgate e melhoria que poderiam obter com as novas experiências no corpo físico. Na série dos porquês que nos parecem capazes de justificar o não ao aborto, tornam-se necessárias ainda algumas considerações. A justiça divina não alcança apenas aquela pessoa que provoca o aborto. Também são passíveis de culpa e dos consequentes débitos os que se envolvem direta ou indiretamente com tal infração às leis divinas. E aí estão os familiares que apoiam o ato, os profissionais que o realizam, as pessoas que o incentivam, etc., etc. Nesse caso, quem o pratica está quase sempre arrastando consigo outros irmãos para o grave erro. No caso de seus realizadores, é paradoxal vermos profissionais da medicina que se comprometem com a luta para salvar vidas, mas que passam a ser instrumentos de sua destruição. Para a mulher que pratica o aborto, existem as consequências kármicas, além dos efeitos que se farão sentir na sua economia orgânica, causando moléstias de etiologia variada e obscura, podendo o aborto gerar também enormes problemas obsessivos. Considerando o elevado grau de comprometimento dos que se lançam à realização do aborto, não devemos desprezar todo o conjunto de efeitos de ato tão leviano, irresponsável e irrefletido. Quanto ao aspecto espiritual, considere-se que a obsessão, nos casos de aborto, advém da revolta íntima provocada no espírito que teve frustrada a sua perspectiva de redimir-se de um passado carregado de culpas, através da oportunidade da reencarnação, porquanto são efeitos que valem ser evitados.
Portanto, está também aniquilado o argumento de que a legalização do aborto evita que mulheres pobres ou desinformadas busquem solucionar o seu problema de gravidez indesejada junto a pessoas curiosas que podem lhes causar lesões muitas vezes fatais. O de que necessita a sociedade é de informações e considerações de ordem moral, que lhe elevem a maneira de pensar e ver a sagrada oportunidade de alguém renascer para a reeducação, portanto, para o progresso rumo ao aperfeiçoamento do espírito imortal. Quantos filhinhos amados não alegram e felicitam pais e avós que também teriam sido violentados na sua proposta de renascimento se os responsáveis pela sua vinda ao mundo não tivessem decidido com base na lei da moral e do amor. Se bem se lembram, falamos que, cometido o aborto, o espírito reencarnante se revoltará por ter tido frustrado seu projeto de retorno ao corpo físico, como oportunidade de se redimir de suas faltas passadas. Mas saibam que, nos casos de aborto necessário ou terapêutico, isto é, quando a mãe, em virtude da gravidez, corre risco de morte, ele é perfeitamente tido como solução justa e moralmente aceita, a ele não cabendo qualquer oposição, desde que represente a única solução capaz de evitar a morte do ser que já existe, sacrificando, lamentavelmente, o que viria ainda a nascer. Nesse caso, o espírito que teve frustrada a sua expectativa de reencarnar para beneficiar-se da oportunidade de redimir-se de faltas passadas, cuja consciência lhe incomoda, saberá compreender e aceitar o grave expediente, nutrindo o próprio psiquismo da certeza de nova oportunidade. Mas, com relação a todas as demais hipóteses, com a finalidade de nos contrapormos aos argumentos que se esforçam por defender a prática do aborto nos casos de estupro, e sem a intenção de abusar da paciência dos ouvintes, vamos repetir aqui uma pequena história de um caso de gravidez originária de estupro. Já falamos disso, mas nunca é demais repetir. Certo programa de televisão, debatendo a questão do aborto entre um grupo de mulheres vítimas de estupro, se conduzia de maneira a tornar predominante a ideia da legalização do aborto. Até que, a certa altura do debate, uma senhora que se mostrava detentora de alto grau de moralidade e, sobretudo, de compreensão e amor, instada a relatar a sua experiência, não economizou ênfase e entusiasmo ao se referir ao seu filho, então com 18 anos de idade, dizendo que ele era, entre todos os amigos e familiares que a cercavam nesta vida, a pessoa que a levou à mais integral realização em todos os campos das possibilidades humanas, em especial nas que afetavam as suas atividades e a sua vida em particular. Porque toda a realização dela na presente existência estava no fato de experimentar o mais sublime amor que se pode realizar entre dois seres humanos. No caso, o amor maternal e a reciprocidade do amor filial. Dizia ela que ele era o orgulho da sua vida, no quanto lhe competia assumir na luta do cotidiano, quer fosse na escola, quer fosse no lar, quer no trabalho, quer ainda entre as pessoas do seu círculo de relacionamento e de amizade. Era, enfim, um exemplo inexcedível de pessoa íntegra em todos os sentidos, a par de ser inteligente, honesto e trabalhador. Por tudo isso, ela dizia agradecer a Deus, porque tinha plena consciência de que tais valores não representavam ofertas comuns nas famílias modernas. E como a tomada de cena foi exterior, isto é,
A reportagem foi realizada a partir da própria residência da entrevistada. Quando retomaram o cenário interno do estúdio, verificou-se uma constrangedora guinada na maneira como o debate estava sendo conduzido, a ponto de algumas das mulheres presentes, um tanto quanto constrangidas, declararem-se ainda despreparadas para sustentar uma outra posição sobre o assunto que agora se lhes apresentava tão complexo. Quão bom seria se todas conhecessem a doutrina espírita, se considerassem a doutrina da reencarnação e a certeza de que são tantos os meios pelos quais voltamos a agrupar em família para cumprirmos compromissos que, com a nossa maneira de agir, assumimos no passado. Veriam que tem importância todos os meios pelos quais reencarnamos. Se considerassem que nós, enquanto espíritos à espera da reencarnação necessária, a que cumpramos os nossos compromissos junto àqueles em cujo seio nos enredamos no passado, quer pela infeliz conduta que lhes tenha prejudicado, quer pelo amor verdadeiro, esperariam ansiosas o filho, que antes mesmo que nascesse, estariam amando e sendo amadas. Demais, tudo tem uma justa razão para acontecer. A lei de Deus, na sua infinita justiça e perfeição, é de consequências, é de resposta, ou, em outras palavras, consagra-se também no princípio de causa e efeito. Não há efeito que não tenha uma causa anterior. Certamente, aqueles que não cultuam o conhecimento das implacáveis leis da natureza, que são as leis de Deus, estariam raciocinando. Então, o estuprador é um instrumento divino a executar a aplicação da lei contra quem teria praticado igual delito? E em razão dessa justiça implacável, mas misericordiosa, todo o ser racional poderia muito bem, no uso da sua faculdade denominada livre-arbítrio, isto é, da possibilidade de fazer o que bem entender, tanto praticar o bem como praticar o mal, poderia assumir a grande decisão de colocar termo no próprio mal, isto é, interromper a espiral da violência, passando a aceitar, tolerar, realizar o bem e, sobretudo, acatando com amor aqueles que lhes procurassem para as novas chances da vida, muitos deles seus entes mais queridos. É hora de Em Nossa Dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran tem como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais, entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade
o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do Espírito Reginaldo Ramalho, dirigida aos seus familiares queridos. Ao que nos pareceu, no momento de última hora, em que colegíamos a carta de Reginaldo, nos pareceu constar de livro intitulado Estamos no Além. A psicografia é de Chico Xavier. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Peço-lhe, querida mamãe, ajudar-me a receber a transformação à vida como necessária. Querida mãezinha Otília, envolva-me nas orações de sua bênção e receba como meu pai e com todos os nossos as minhas notícias. Ainda me sinto algo difícil para escrever. Tenho a ideia de que estou desempecendo os braços para retomar o lápis e assumir a atitude de quem se define através das letras, e em verdade, porém, desde o instante em que certa máquina sinto uma certa nebulosidade no pensamento. Conversávamos, o companheiro e eu, tranquilamente, na serra, quando o inesperado sucedeu. Seria difícil para mim esclarecer pormenores. Quis, por todos os meios, socorrer ao Nelson, mas não consegui. Minhas forças esmoreceram depressa, e o único movimento que ainda podia fazer era um movimento de pensar em Deus e em nossa casa. Foi nesse desejo de orar em voz alta e de voltar para a nossa casa que adormeci. Não sei ainda avaliar a duração do sono em que me vi mergulhado. Lembro-me apenas de haver sonhado com os seus sofrimentos. Acordei fatigado e, abrindo os olhos, fui surpreendido com a presença de uma senhora calma e simpática que sorria para mim, buscando certamente afastar-me de qualquer interpelação indébita. Revelou-se para mim como sendo a avó Alexandrina, e com a direção dela, tem estado a fortalecer-me para facear as novas tarefas que me aguardam. Sei que os seus olhos se transformaram em fontes de lágrimas, e creia que também de minha parte sinto muita dificuldade para adaptar-me aqui. Espero que o seu espírito de compreensão ante os desígnios de Jesus me auxilie a recuperar-me para ser útil. Ainda me sinto cansado e um tanto difícil, embora não me possa queixar do recanto em que presentemente me vejo. Tenho contido o meu coração como que parado no seu, e peço-lhe, querida mamãe, ajudar-me a receber a transformação, a vida como necessária. Os exemplos de confiança em Deus me renovam e infundem-me novo campo de forças. Preciso reencontrar-me na paz, sempre tão nossa, e desde já agradeço tudo o que fará por mim, como tem feito. Querida mãezinha, ampara-me na confiança em Deus, e tão logo as forças me sejam devolvidas,
espero ser-lhe útil de algum modo. De nosso amigo Nelson, não sei outras notícias, além das que recebi na primeira enfermaria em que estacionei. A notícia de que ele foi procurado por um amigo espiritual que se dá a conhecer por irmão Negreiros. Por agora, é tudo o que pude saber. Querida mamãe Otília, perdoe a minha carta pobre e receba um beijo de saudade e muita esperança do filho que, como sempre, lhe entrega o coração. Reginaldo Ramalho. É hora de pergunta e resposta. Hoje vamos atender a nossa prezada ouvinte Clarice Antunes Bego, de Campos do Jordão, que perguntou: o que ocorre ao espírito no momento da morte do corpo? O que determina a duração da vida? E se o espírito é criança quando desencarna, ele continuará criança no mundo espiritual? Vamos ouvir a resposta, minha prezada Clarice, na palavra do nosso companheiro Euri Carvalho. Minha cara amiga, há muitas questões envolvendo o momento da chamada morte, que para entender bem o que ocorre com o espírito nesta hora, seria preciso conhecer profundamente a sua personalidade, o grau de seu adiantamento moral, o comprometimento dos familiares com o episódio e, principalmente, a causa que deu origem ao seu desprendimento precoce. De modo geral, considerando que neste mundo em que vivemos somos espíritos endividados, trazendo do passado as marcas dos nossos erros e deslizes, é natural que a criança nestas condições permaneça por algum tempo neste estado. O tempo que ela levará para se tornar novamente adulta vai também depender de vários fatores. Cumpre considerar que o tempo no mundo espiritual não é o mesmo que o nosso, mas ela pode, no decorrer de 1 ou mais anos, não tem como ser preciso nesses casos, tornar-se adulta, que é o estado natural de todo espírito. Mas há casos em que o espírito pode se tornar adulto poucos dias ou meses após a sua morte, ou até mesmo logo após o seu desencarne. Isso se dá em razão das necessidades inerentes à sua evolução ou pelo grau do seu amadurecimento. Em se tratando de um espírito maduro e evoluído, ele não quer perder seu tempo ficando limitado em suas atividades num corpo de uma criança. O fato de um espírito ser milenar não implica em dizer que é um espírito evoluído. Afinal, todos nós, nesse plano em que nos situamos, somos espíritos milenares. Reafirmo o que pode ser decisivo para que ele se livre do estado de criança após a morte. É a sua evolução espiritual ou a necessidade que seca o espírito naquele momento de assumir a sua condição de adulto. Entendemos o seu desejo de que ele continue criança, mas gostaríamos de esclarecê-la de que continuar nesse estado em nada ajuda esse espírito. O corpo físico ou perispiritual, ao permanecer na condição de criança, apenas inibe, constrange o espírito milenar que o habita. Quanto mais cedo ele se libertar deste embaraço físico, inibidor de suas atividades morais e intelectuais, melhor para o espírito. Kardec, ao comentar a questão 199A do Livro dos Espíritos, assevera: não é, aliás, razoável considerar a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência. Não se vê em algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia,
o instinto mesmo do roubo e do assassínio, e isso não obstante os bons exemplos do meio, dentro desse comentário do codificador, podemos acrescentar que da mesma forma há crianças que desde cedo já demonstram uma índole pacífica, dócil, de atitudes maduras e amorosas, revelando precocemente a presença de um espírito bastante evoluído. Vê-se, pois, minha amiga, que o estado de infância nada tem a ver com o grau de evolução de um espírito. É apenas um período transitório necessário para a adaptação do espírito em sua nova reencarnação. O importante é saber que aqueles a quem amamos nunca estarão separados de nós, pois os vínculos do verdadeiro amor são indestrutíveis. Obrigado e um bom domingo a todos. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br, ou diretamente para a produção do programa 16 98128 3863. O mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Nara Carlone e Eurípedes Mendonça. Participação de Clarice Antunes Bego e Euri Carvalho. Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção João Vaz. Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos e não se esqueça de agendar, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã a qualquer hora, no youtube.com/idefranvídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.